dia, gente! Bom dia, meu povo e minha pova! Bom dia você de perto, bom dia você de longe. Minha voz ainda está meio fanhosa e falhando, mas tá bom, né, gente? Melhorei, graças a Deus. Obrigado! Você que perguntou, será que ela melhorou? Muitas pessoas perguntando. Obrigado, obrigada, meus queridos e minhas queridas colegas de trabalho. Silvana, a Jéssica lá do Piauí, Teresina, a sua sogra Nice, Deus abençoe, Eunice, né? Já estou em intimidade falando Nice. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Todos de perto, todos de longe. Lá no Peru também tem os irmãos perguntando, na Argentina. Obrigado, gente. Eles receberam assim, quer dizer, não receberam o programa sexta-feira e sentiram falta, graças a Deus, né, gente? E sentiram falta. Pior se eu não sentisse do programa de sexta-feira, mas eu estava muito ruim com a gripe. E eu não pude, não conseguia, muita dor no corpo, minha febre, muito trabalho na igreja também, que a gente trocou de endereço, enfim. Então nós tínhamos que nos esforçar com o trabalho, com as ovelhas e com o programa e com tudo. Então nós estamos de volta hoje, segunda-feira, para a glória de Deus, iniciando mais uma semana debaixo da graça, da glória, da honra, para a glória do nome do Senhor. Porque Ele é digno, só Ele é digno, né, gente? Muito obrigado, nosso irmão Peracelli, de Avaré, São Paulo. Nem sei para que banda fica esse negócio, esse lugar. São Paulo é gigantesco. Eu moro em São Paulo, nem sei onde mora o outro. É de tão grande que é, né? Maior capital do Brasil. Que Deus abençoe. Muito obrigado, tá? Todos os irmãos que perguntaram, que oraram por mim, a nossa irmã Silvana, que diz que ora por mim todo o tempo. Por mim não, por nós, por mim e pelo Joe. Muito obrigado por todos os pastores, amigos que estão ligadinhos, tá bom? Vamos orar então, amados. Pai eterno, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, por sua bondade, pelo seu carinho. Muito obrigado por sua presença em nossas vidas, por nos restabelecer a saúde, Senhor. Somos carne, feitos de carne, graças a Deus. Temos sentimentos, Senhor Jesus, como também, Pai amado, nossa carne se abate muitas das vezes pelas enfermidades, mas Tu é Deus que nos cura e nos curou e nos levantou novamente. Estamos aqui, Senhor, firmes e fortes para a glória do nome do Senhor. Senhor, abençoa também essa pessoa que me ouve, que está iniciando comigo essa semana, glorificando, e alguns borocochô, Senhor, mas ajuda aí, vai, Senhor, dá uma guinada nessa pessoa e diz para ela, mostra para ela que ainda há esperança, que o Senhor está trabalhando, mostra para ela o seu mover, em nome de Jesus. Sei que Tu está conosco, Senhor, é por isso que eu Te louvo. Amém, gente? Quem crê que o Senhor está conosco, que está contigo, que está com todos nós, Ele é comigo, está contigo. E Ele vai na frente, guardando, nos livrando de todos os males. Vamos ouvir esse louvor e eu já volto. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça. Fica
Senhor para sempre, um Deus que muda histórias, um Deus que pega você do nada e faz tudo, um Deus que busca você para perto de si. É lindo, e é por isso que você que conhece-o, que tem buscado infinitamente, sem desejos de parar, essa intimidade. Nós falamos semana passada sobre intimidade, eu quero falar um pouco sobre isso também. Nem me lembro o que eu falei semana passada, só lembro que falamos de intimidade porque conversamos com alguns ouvintes que eles se sentem assim envolvidos com a palavra e nos chamam para conversar, e uma das tais é aquela jovem católica, a Jéssica, lá do Piauí. Eu tenho conversado bastante no WhatsApp com ela, e ela mandou umas mensagens para mim, e eu queria muito passar para vocês como é tremendo, como Deus trabalha, e você não pode desanimar de falar, nem ter medo de falar, sabe? De repente, muitos falam para um grupo, para um determinado grupo de pessoas. Nós falamos de Jesus para todos, para quem quer ouvir e experimentar do Senhor. E semana passada eu me lembro que eu citei o nome de uma conhecida minha, e eu falei católica também, e que ela falou que ouvia muito a voz do Senhor, e que depois parou de ouvir a voz do Senhor, mas que o Senhor a chamava, o Senhor a convidava para si, para estar com Ele, e convidava ela, falava com ela que tinha saudade. Até tocamos um louvor do Samuel Mariano, acabei de lembrar, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar agora, graças a Deus. Então, ela me mandou uma mensagem falando assim, a Jéssica, que é lá do Piauí, a Teresina, ela falou assim: minha querida e minha amiga, quero que saiba, tenho uma história com Deus desde pequenininha, quando chorava nos pés do Senhor, ela escreve, pois sentia tristezas, e minha mãe me ensinou a ser católica, e eu simplesmente aceitava buscar e crer em Jesus, chorava e buscava nele o consolo. Aí me afastei, até mesmo da igreja, e Deus então começou a usar você tremendamente. Pois há um tempo ouço como a sua amiga, que eu citei, que foi a Nancy, ela disse ele, mandando, o Senhor Jesus começou a me mandar voltar. Ele começou a falar comigo no trânsito, e quando olho as pessoas, o Senhor me incomoda a orar por elas. E vocês falam da saudade do Senhor, de falar com voz embargada entre soluços, procurando sua presença. Eu o procuro, mas ainda que quero me esvaziar mais. Ouço isso toda vez que vou tentar falar com Jesus. E aí tento amar mais, mas para mim é muito difícil. E é aí que o Joe entrou falando, explicando, e falou muito bem. Ela se referindo do programa de quinta-feira, né? E ela diz aqui: qual é o problema de amar o outro? É verdade, porque que é tão simples, e para mim tem que ser tão difícil. O sobrenatural, orar mais, buscar o santo dos santos. E ela disse: eu sou a missionária Jéssica Matos. Isso mesmo, tomando posse. E ela falou, então, continuou falando, né, aqui no WhatsApp: eu quero te contar outro testemunho. Tem vezes que eu pego o meu caderninho de respostas do Senhor, oro e ouço o seu programa, mas Deus te usa tanto que ouço às vezes até 3 respostas consecutivas, e às vezes coincide o mesmo louvor que eu peço, Deus chamando a atenção na mesma resposta, e eu aí entendo. Ou seja, ela falou que faz assim, faz 3 perguntas para o Senhor, anota 3 perguntas e ouve o programa, e através do programa, sem eu saber logicamente, já é gravado, o Senhor responde para ela aquelas 3 respostas que ela precisava. Entendeu, queridos? Então, essa é a Jéssica lá do Piauí, de Teresina, do Piauí, católica, que nos encontrou no YouTube, assim, né? Deus que fez ela nos encontrar tremendamente, e ela tem nos ouvido, uma coisa assim, como Deus, ele é tremendo, quando ele é detalhista, né? E como disse esse louvor da Gabriela Rocha: eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em meias lutas, eu sei que vens agora para falar em meu coração, pois tu és o Deus da minha salvação. Esse Deus, ele está contigo, Jéssica, ele está com você que está me ouvindo agora, né, Joe? Isso é fazer missões. Quando Jesus veio para a Terra, nós tínhamos uma série de dúvidas sobre quem era Deus. Aleluia. Quem era esse ser invisível que se intitula o Senhor do Universo, o Criador, que seria capaz de vir na Terra e se entregar de tal maneira só por amor à sua criação. Quem é? Quem é essa pessoa? E aí Jesus veio e disse: olha, se você quer conhecer o Pai, conheça a mim,
porque eu sou um reflexo direto do meu Pai. Eu te ensino aquilo que Ele me ensinou. E essa ligação foi que trouxe para nós uma revelação nunca antes vista de quem era Deus, através de Jesus. Por isso que nós temos uma arma incrível em nossas mãos, que são os testemunhos dos discípulos, quase que eu falei em inglês aqui, sobre Jesus. E nós temos essa arma incrível, um conhecimento que nem Moisés obteve. Moisés não pôde ver Jesus encarnado como um homem, Deus encarnado como um homem, ensinando diretamente à humanidade como se portar. Então Jesus veio ali e disse: eu não vim para quebrar tudo o que Moisés ensinou. Eu vim para revelar uma personalidade de alguém que esteve oculta para vocês todos esses anos, desde a criação. Essa personalidade que Adão pôde conhecer no Jardim do Éden. Mas após o pecado, Adão se perdeu do seu pai, não pôde mais consultar o seu pai diretamente. Até teve relacionamento, mas os filhos de Adão, nessa sequência, começaram a se perder, se afastar. Cada vez mais o homem foi se aproximando da independência intelectual, da ideia de eu posso me garantir em mim, no meu poder de processamento da minha inteligência. E foi aí que culminou, chegou na Torre de Babel, onde o homem dá aquele golpe final, diz: olha, se Deus vai nos atacar, se nós vamos pecar e Deus vai nos atacar de novo, nós vamos fazer uma torre tão alta que ela vai tocar no céu. E nunca mais Deus vai poder nos atacar como atacou no tempo de Noé, onde a água veio e exterminou a humanidade. O que eles quiseram dizer? Enquanto Deus ficar no céu, a humanidade ficará bem na terra. Enquanto Deus ficar longe da gente, nós pecando aqui, fazendo o que nós quisermos, nós nos garantimos através da nossa tecnologia. A tecnologia veio e disse assim: olha, nós não precisamos da sustentação do Jardim do Éden, nós não precisamos da inteligência divina, nós não precisamos da consulta ao Deus Criador. Nós precisamos apenas de nós mesmos. E é por isso que nós fizemos essa Torre de Babel, e é onde nós nos isolaremos, e a ordem de Deus era: homens, se espalhem pela terra, façam filhos e se espalhem por toda a terra. Eles falam: nós não vamos nos espalhar nada. Quem sabe somos nós. Nós vamos nos unir numa Torre de Babel, nós vamos nos revoltar contra a criação e fazer o que nós bem quisermos, e nunca mais você julgará a terra. Foi por isso que a Torre de Babel foi criada, para que nunca mais a água pudesse matar os humanos, caso viesse um julgamento. Mas o homem estava tão distante de Deus que ele nem sabia que Deus prometeu: eu nunca mais julgarei a terra com água. Então, se ele tivesse que se proteger de alguma coisa, era bom que ele se protegesse, sei lá, com gelo, não com uma torre gigante. E Jesus veio para a terra depois de tempos e tempos. Ele veio para revelar: olha, vocês estão seguindo um caminho totalmente errado, inclusive aqueles que acham que estão no caminho certo. Inclusive aqueles que deveriam ensinar o caminho da luz estão totalmente perdidos. Então Jesus vem e faz uma revolução total, dizendo que Deus não quer a religiosidade cega, uma loucura, aquela coisa de apedrejar o outro, só pra você mostrar que você é melhor, que você é mais bonito, que você vai pra igreja, que você é isso, você é aquilo. Jesus veio e quebrou totalmente as regras, e foi por quebrar essas regras de aparência, de uma vida de aparência, de que quem anda com Deus é aquele que tem uma aparência de quem anda com Deus. Quando ele quebrou todas essas regras da sociedade, a sociedade aceitou a Jesus, mas os donos das regras humanas, que eram os líderes religiosos, falaram: não, ele tá quebrando o nosso negócio. Ele vai quebrar o nosso negócio. Nosso público não vai vir mais atrás da gente. Eles estão indo atrás de Jesus. Eles estão quebrando tudo. Ele vai fazer o povo perceber que Deus não está conosco. Deus está com ele. Ele está certo. E foi por isso que todo o povo religioso, os fariseus, se uniram para destruir Jesus e matá-lo. Porque ele estava quebrando um sistema muito bem feito durante anos e anos de cegueira, onde o homem se achava íntimo de Deus quando não era. E é tremendo isso, sabe? É tremendo quando você vê a intimidade chegar a tal ponto, e você ter um conhecimento de Deus a tal ponto, conhecer a pessoa, porque ontem eu falava com uma pessoa assim: como você pode falar de uma pessoa que você não conhece? Como você pode se retratar ou explicar, melhor dizendo, a respeito de alguém que você não conhece na intimidade? Você precisa conhecê-lo, você precisa saber quem ele é. Quem é? Qual é a resposta para isso? Só você sabendo. Você começa a namorar, por exemplo, com um
pretensão de casar. Então você namora, você fica um tempo tentando descobrir se aquela pessoa realmente é o que ela fala, que você gosta, que vocês têm compatibilidade. Enfim, é um namoro, é um conhecimento um do outro, é buscando intimidades para depois chegar no casamento. O nosso Deus é a mesma coisa. Você vai chegar no casamento, no céu vai haver um casamento. Aqui na terra é uma eterna busca de intimidade, de conhecer e saber que quando você conhece esse Deus, que ele não faz acepção de pessoas, que ele não determina preto, branco, amarelo, pardo, não. Ele não escolhe, fulano eu gosto. Não, isso ali tem um dente torto, eu não quero não, tá? Esse Deise, ó, tu prega só pra aquele ali, ó, Deise, aquele eu gostei, hein? Graças a Deus, meu Deus, não é assim não. Ele fala, pregue em tempo, fora de tempo, não importa pra quem. Quem quiser ouvir, que ouça. Ó, Israel, atente, o Senhor está voltando, preste atenção. E eu tô pregando, eu tô falando, nós estamos aqui falando, Jesus está voltando, busque nele intimidade, vai lá, cava mesmo, fala, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te tocar, aleluia. O problema da humanidade é que ela se prende sempre no marketing, na exibição de si mesma, do seu ego, naquela coisa das aparências, e a coisa que mais choca a humanidade é o fato de Jesus se confundir com as ovelhas. Quando Jesus foi traído por Judas e os soldados vieram buscá-lo, eles precisaram da ajuda de Judas. Por quê? Porque eles falaram, ué, qual desses aqui é Jesus? Ele tá igual a todos os outros. Ele não tem um brasão de ouro no pescoço. Ele não tem uma asa, ele não tem nada. Ele é uma pessoa comum. Ele se faz misturar junto com pessoa comum. E aí é a diferença de Jesus, do tratamento de Jesus para a humanidade, de Deus encarnado em Jesus para a humanidade, de um pastor comum de hoje, que é um pastor que quer aparecer, que bota uma coroa em cima da sua cabeça e diz, eu tenho a verdade pra você, vem até mim que eu tenho a verdade, porque eu tenho a coroa da verdade, tá entendendo? A diferenciação é total. Jesus não quer uma pessoa de aparência de intimidade, ele quer uma pessoa que traga de verdade, através da sua boca, o que a vida é através de Deus. Ele mostra através dos seus atos da sua boca o que é Deus. Quando uma mulher veio até Jesus, perguntou, Jesus, como é que é essa coisa de intimidade com Deus? Onde é que eu devo adorar para ter intimidade? É a mesma pergunta, Onde é que eu devo adorar para ter a verdadeira intimidade com Deus? Uns dizem que é na montanha, outros dizem que é lá no templo. Vocês dizem que é no templo de Deus. E Jesus disse, olha, vai chegar um tempo, e essa passagem é uma das minhas favoritas, porque ela fala diretamente do tempo que nós vivemos hoje. Vai chegar um tempo, e na verdade já estava chegando, porque Jesus ia morrer na cruz, e a partir daquela morte, o tempo tinha chegado. Vai chegar um tempo, moça, que a adoração não vai ser em cima do monte, a adoração não vai ser dentro do templo lá em Jerusalém. A adoração vai ser onde você estiver. O templo vai ser dentro de você. E aquilo chocou a mulher de uma maneira, a samaritana de uma maneira, que ela saiu correndo. Ela saiu correndo e foi fazer testemunho para todo mundo da cidade. Olha, veio um profeta aqui e ele me falou o seguinte. E em seguida Jesus conseguiu arrecadar uma cidade inteira, um município inteiro, e todos vieram receber aquela informação dele, simplesmente porque ele não falou assim, olha, você nunca vai ter alcance à intimidade só porque você é uma samaritana. Você nunca vai ter alcance à intimidade só porque você é negro. Você nunca vai ter intimidade só porque você não tem dinheiro. Você nunca vai ter intimidade só porque você vai na igreja católica. Você nunca vai ter intimidade só porque você é de família espírita. Jesus não disse isso. Jesus disse, para todos haverá intimidade, para todos que buscarem em espírito e em verdade. A maioria dos meus amigos são católicas, espíritas, frequentadores de todo tipo de religião. E eu tenho um apreço por esse tipo de pessoa que na geração passada nós cometemos os erros graves de afastar as pessoas de Jesus, os evangélicos eu digo, e eu vejo que nessa geração Deus tem quebrado esse erro e tem dito, olha, não interessa, traga as pessoas para mim, não se meta no assunto comigo, elas querem me procurar, e é isso que nós fazemos aqui no nosso programa. Glória a Deus. Como é o caso da Jéssica, nós oferecemos a verdade, não interessa onde você esteja, não interessa qual foi o background ou o seu passado, Deus quer você, se você quer a Deus, você vai encontrar Ele, onde você estiver. Aleluia. E essa proximidade que o Senhor faz nos ter, o Joe estava falando, meu filho, a respeito da diferença daqueles que servem o Senhor de verdade, que ele não precisa ter na aparência. E eu me lembrei que eu acho que eu devia ter uns 18 anos, eu já li muitos livros, e um dos livros que eu li era de um homem que ele caminhava, eu não consigo me lembrar, eu estava aqui enquanto ele falava, tentando lembrar o título do livro, né? Eu já estou com 50, então eu devia ter uns 17, 18.
O título do livro eu não lembro, mas fala sobre a história de um homem verdadeiro, um homem, né, agora recente, coisa de 70, 80 anos atrás, e esse era um indiano que aceitou Jesus, né? E na Índia largou todos os seus deuses, a família botou ele para a rua, Joe, e fez ele começou aparentemente ia mendigar, porque ele se converteu, e o pai dele falou, ou você vai embora ou eu te mato. E era uma família muito rica. Então ele foi pra rua. E diz que ele foi pra rua, ele começou a andar na rua, mas aí ele contou a história dele para alguém que deu uma Bíblia na rua. Ele continuou lendo a Bíblia. E ele digamos assim, ele buscou uma intimidade tão grande com Deus. E alguém deu um quartinho para ele ficar. Por fim, ele começou a sair. Deus falou para ele, não quero você num quartinho. Eu quero que você vá pelo mundo pregando. Então o povo ele começou a andar como um andarilho, pela rua, pregando, e ele descalço. Ele andava com um manto tipo Elias, assim, com um pano de saco amarrado na cintura, e ele pregando. E o interessante é que no livro, eu me lembro bem, apesar de ter lido ele há muitos anos, e quando o Joe falou aqui sobre nenhuma aparência, eu me lembrei que ele era uma pessoa muito humilde e muito queimada do sol, porque ele andava pelos desertos, né, pregando e batendo de porta em porta falando de Jesus. E quando as pessoas testemunhavam depois que ele passava, dizia Joe que alguém falava assim, mas como era essa pessoa que pregou para você? E diz que Deus usava muito ele tocava, os enfermos eram curados assim instantaneamente, e ele pregava, as pessoas aceitavam Jesus instantaneamente, porque diz que as pessoas, quando ele batia na porta, que atendiam, as pessoas falavam, mas como ele era, a aparência dele, diziam assim, ele era Jesus, a aparência dele? De Jesus, não dá para explicar. Ele era o próprio Deus, ele era o próprio Jesus. As pessoas, não, ele não era Deus, mas ele tinha aparência de um Deus, de um Jesus, de alguém, de filho de Deus. E aí me lembrei quando o Joe falou que se confunde, porque é uma infusão, é a palavra certa, uma mistura. A gente, Jesus entra em nós, essa intimidade, me dá vontade de chorar quando eu falo isso. O cristão, é isso que Jesus quer, esse homem conseguiu alcançar isso. Sabe, e diz que ele morreu no deserto e acharam ele morto no deserto pregando, sabe, porque ele ficou um homem, morreu velhinho pregando e todo mundo vendo ele, aquela barba cresceu e tal, mas um homem que era respeitadíssimo, sabe, na sua época, mas pregando. E quando todos que olhavam para ele, João falava assim, esse homem é Jesus, não pode ser Jesus, porque a intimidade dele foi tanta que o Senhor entrou nele, ele e Jesus, e ficaram um só. Aí me lembro de um louvor antigo que diz assim, eu e Jesus somos um só. Aleluia. Isso é ter intimidade, né, Joe? É engraçado notar que ele recebeu a confirmação, a ordem de Jesus, de uma maneira bem peculiar e bem sincera. Como diz Jesus, quando ele deu as ordens, ensinou como deveriam se portar os discípulos, ele disse, saiam com a roupa que tiver no corpo. Não levem dinheiro com vocês. A casa que receber vocês, ali vocês fiquem. Verdade. Se não receber, ali vocês batam a sandália, nem a poeira vocês levem e vão embora. E é exatamente o que esse homem fez. Jesus falou, olha, vai na fé e na coragem, e eu estarei com vocês até o fim do mundo. E é exatamente como esse homem fez. E é interessante ressaltar, nós hoje não demos uma referência exata de Bíblia, mas já falamos em várias, eu quero deixar isso claro, mas é interessante falar também sobre, nessa palestra aqui, nessa palavra, nessa pregação, que para a igreja de hoje, Joe, para dizer assim, esse homem era de Deus, ele tinha que conquistar de novo a família, a riqueza, que a igreja de hoje beira ostentação. É assim, é baseada na ostentação. É tipo assim, só é espiritual se tiver um carrão, se tiver uma casa própria, um casarão, e se você bota lá no Facebook. Imagine ele hoje, andando a pé, o pessoal vai falar um louco, um imundo, um esquisito. O povo não ia dar ouvido, ia dizer que era um louco qualquer. Entendeu? Então, falar assim, esse homem não é um vitorioso, não era um homem de Deus, era um homem de Deus, entendeu? Um homem que andava com Deus, mas que não tinha nada. O Senhor não devolveu a riqueza da família e nem devolveu ele para a família. Depois a família, com o tempo, passou a honrá-lo, mas ele não voltou, ele continuou no deserto. Como seria reconhecido Jesus hoje pela igreja? Seria reconhecido? Talvez não. Um homem que não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada, ele dormia na casa dos discípulos, ele dizia com a própria boca que todos tinham um ninho onde descansar, e ele mesmo que veio para a terra, ele não tinha onde descansar. Será que hoje a igreja, as pessoas reconheceriam Jesus como profeta? Sendo ele uma pessoa, digamos, na nossa sociedade amaldiçoada,
por não ter bens, por não ter conquistas sociais, por não ter nada além da sua própria palavra, trazendo amor ao próximo, ele seria uma pessoa reconhecida? Eu acredito que não. Eu acredito que não. É verdade. Aí o povo, de repente, olha e fala assim... Sabe por que muitas das vezes estamos falando de intimidade, gente? Estamos falando de viver, você e Deus, sabe? Alguém olhar pra você e falar, você é de Deus, você tem parte com Deus. Poxa, eu gosto de você porque você é diferente, você exala Deus, sabe? Agora eu costumo dizer, eu transpiro Deus. E é isso, viver com Deus, ouvir a voz de Deus, não que eu seja perfeita, gente, presta atenção, não tô falando disso, mas estou buscando a perfeição, para que um dia o Senhor me leve. Mas presta atenção no que eu tô falando. O que eu quero dizer é que todos vocês podem buscar, não importa seu credo religioso, busque a Deus, busque essa infusão, essa intimidade, sabe, esse colar. Sabe quando você pega uma planta, aquela mistura de plantas, de rosas, que dá um talozinho assim, e pega uma outra planta, gruda nela ali e depois bota um durex. Depois aquela planta acaba, sabe, introduzindo uma na outra e vira uma só. É isso que Jesus quer de nós. É, o exemplo maior nós temos no Paulo. Paulo era uma pessoa que perseguia Jesus da maneira errada. Isso. Enquanto uns perseguem Jesus para conhecer Jesus, Paulo conhecia a ideia do cristianismo, estava nascendo com uma seita saindo do judaísmo, e ele falou, vou acabar com essa seita antes que ela se espalhe pelo mundo. E ele continuou fazendo seu trabalho dedicado em assassinar cristãos, em persegui-los, em intimidá-los e não deixá-los se apegarem a essa seita nova que estava nascendo, que eram os cristãos ali vindo. Mas até que um dia ele não estava procurando Jesus da maneira certa. Mas Jesus falou, quer saber, eu acho que esse cara, com essa dedicação desse jeito a fazer a coisa errada, eu acho que pra mim ele faria a coisa certa. E aí Jesus perseguiu a Paulo e bateu de frente com ele e falou, você não tá me perseguindo? Agora eu estou aqui, por que você me persegue? E aí você conhece a história inteira de Paulo, de um cara que não estava procurando Jesus da maneira certa, mas Jesus se revelou para ele, e através dessa revelação, Paulo e os outros discípulos mudaram a face da terra. E é tremendo. Para nós terminarmos, eu quero responder uma pergunta da Jéssica, que é a moça jovem católica lá do Piauí. E ela falou assim, olha, eu ouço Deus, mas eu quero mais intimidade, eu quero ver sinais. E a resposta para você, Jéssica, como fazê-lo? Buscar mais. Quanto mais você buscar, porque a palavra de Deus diz assim, os sinais seguirão os que creem. Então, vá na intimidade, busque o Senhor, para responder melhor que me vem à mente agora, o Espírito Santo de Deus testifica em meu coração, Jó, ele falava assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veio os meus olhos. Ou seja, ele teve que ter uma experiência com Deus. Busca experiência com Deus, filha, que Deus vai falar e vai se revelar a você. Você tem que ser muito específica quando você procura os sinais de Deus. Existem sinais por todos os cantos. O ar que você respira não é um sinal de Deus? Será que não é o sinal que você precisa? Um ar que vem de graça? A sua saúde, você andando, não é um sinal de Deus? Tudo na terra, tudo na vida, a natureza, representa um sinal do Criador frente à sua criatura. Tudo é um sinal. Você precisa especificar para Deus, Deus, eu quero esse sinal. E Ele com certeza vai te responder, assim como Ele respondeu a tantos outros e fez a diferença na vida de tantos outros. Você só precisa, qualquer um, isso não é só para Jéssica, é para qualquer um. Você só precisa se colocar no seu quarto, como disse Jesus, e falar diretamente com Deus. Deus, eu preciso que você fale comigo, eu preciso que você me mostre o seu caminho, eu preciso que você me mostre a sua verdade. E com certeza Ele vai te mostrar um sinal onde você deve seguir para alcançar mais intimidade. E mais sensibilidade. Peça ao Espírito Santo de Deus que dê a você, Jéssica, e a qualquer um, pode ser assembleiano, seja lá quem for, mas que não consegue. Eu estou falando isso porque eu conheço assembleianos, outras denominações, enfim, de jovens que já me procuraram e disseram, eu sou nascida e criada no Evangelho, mas eu tenho um vazio dentro de mim que nada preenche. Então, para você tem que fazer isso também. Busque intimidade, busque conhecer Deus, busque, sabe, larga tudo que te prende as suas vontades carnais, negue-se a si mesmo e vá mesmo na profundidade, fala, Espírito Santo, dê-me sensibilidade para ouvir e conhecer a tua voz, e o Senhor vai se revelar a você e você vai se espantar com o que você vai ver. Tá bom, gente? Eu amo tanto vocês, eu posso orar? Deus amado, bendito, em nome de Jesus, eu entrego essas vidas que me ouvem. Senhor, nós estamos falando de sensibilidade, Senhor, e só eu sei, e muitos que te conhecem sabem como é bom e como é prazeroso tê-lo como amigo, Senhor, íntimo, e ouvir sua voz. Muito obrigado por me ensinar, Senhor, nesses anos de caminhada. Ensina os teus servos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, gente? Amo vocês, hein? Tchau, gente. Tchau. Beijo. E gosta de me ouvir cantar.